Meditação e louvor. Vamos a mais uma reflexão na palavra do Senhor nosso Deus. Escolhi para hoje Evangelho conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículos de 28 a 32 e ainda ao 36. Vamos lendo e comentando cada versículo deste texto e algumas referências sobre este assunto importante para os nossos dias, em que tantas pessoas estão carentes de conhecer Jesus, a verdade que liberta. Passemos ao versículo 28, que diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O apóstolo João relatou neste texto o discurso do Senhor Jesus Cristo perante os judeus no templo. No capítulo anterior, eles compareceram às celebrações da festa dos tabernáculos, como podemos ler em João capítulo 7, a partir do versículo 10. No versículo 53, diz que, terminada a festa, eles retornaram às suas casas, mas alguns permaneceram em Jerusalém para ouvir o Mestre dos Mestres. É o que vamos ver nos 2 primeiros versículos do capítulo 8. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. O apóstolo amado escreveu sobre este assunto do versículo 28 em outros capítulos deste Evangelho e em suas epístolas. Vejamos nos versículos a seguir. Evangelho conforme escreveu João, capítulo 12, versículos 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Cristo aqui se refere, sem dúvida, à sua própria morte na cruz do Calvário. Esta declaração do bendito Salvador chamou bastante a atenção dos que o ouviram, pois o Senhor continuou dizendo: Conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E continuou nos versículos 29 e 30. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Agora o Mestre amado vai falar àqueles que creram nele. É o que vamos ler no versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que creiam nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aqui o bendito Salvador está nos mostrando a necessidade de ensinar aqueles que creem nele. Como já conhecemos, em Marcos capítulo 16, versículo 15, o ide e pregai, e em Mateus capítulo 28, versículo 19, portanto, ide e fazei discípulos. Ele mesmo está dando exemplo para nós, ensinando aos judeus que criam nele. Agora o versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este é o principal assunto da nossa meditação desta tarde. Jesus, a verdade que liberta. Passemos ao versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vejamos as palavras do apóstolo Paulo, um grande religioso, que depois do seu encontro com Cristo Jesus, nos diz sobre este assunto, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida
em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. O apóstolo João, agora na sua segunda epístola, versículo 1, a parte B, e ainda os versículos de 2 a 4. A todos os que têm conhecido a verdade, porque o amor da verdade que está em nós e para sempre estará convosco. A graça, a misericórdia, a paz, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Vamos ver na primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 19 e 21. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Aqui o apóstolo do amor nos mostra que quem teve um encontro com Cristo Jesus vive em amor com os seus irmãos e cumpre este mandamento do nosso bendito Salvador. Então nós fomos libertos por Cristo, e o que evidencia em nós este amor é quando nos amamos uns aos outros. Amém. Que o bom Deus nos conceda um sono tranquilo e restaurador e um novo dia cheio de bênção dos céus. E lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.